Salve, salve pessoal, boa noite. Tudo bem, gente? Como estão? Vamos aí para nossa live semanal. Sejam todos muito bem-vindos. Temos lá atrás uma presença intrusa hoje que está acompanhando a live de camarote e vai ajudar a participar aqui também. Boa noite, boa noite. Hoje vamos falar sobre o eu curador. Vou até colocar aqui o eu curador. Fixar o comentário. E aí, gente? Oi, Roberta, Sandra, Débora, Daniela, Valesca, querida, tudo bem? Amanhã temos sessão de mentoria, hein? Kiara, Vanessa Camargo, Luísa, Ti Alves, Berenice, Matheus. Muito bem, tô gostando de ver aí dos alunos do xamanismo, do Reiki Xamã, estão todos presentes. Muitos, na verdade. Fernanda. Como estão passando aí esse início de semana, gente? Dei um foco muito grande aqui com o início da semana, né, no lançamento do curso de Animais do Poder, mas estou retomando aqui com os conteúdos demais aí que vocês estão acostumados a ter por aqui, né? Principalmente aí dentro dessa linha, dessa área da psicossomática, da constelação, trazendo esse reforço aí. E hoje a gente vai falar sobre esse eu curador. Acabei inclusive de fazer não faz muito tempo, fiz um post ali no Instagram, né, falando um pouquinho sobre esse eu curador e a importância de a gente olhar para esse eu curador, né, de entender um pouco mais desse nosso lado. E se vocês todos estão aqui, né, você está aqui assistindo essa live, sem dúvida alguma você entra nesse campo, você busca, né, essa autocura, esse auto-olhar, esse autocuidado e se enquadra nesse campo de eu curador. Senão você não estaria aqui com certeza. E pensando sobre isso, né, sentindo sobre isso, a importância de a gente ter esse olhar para esse eu curador para não desequilibrar esse nosso lado também. Porque é uma linha muito tênue, né? Muito tênue. Quando nós entramos nesse campo de ser o curador, de estar nesse processo de autocura, nós temos uma possibilidade, e que eu vejo muito se perdendo nesse campo, de assumir mais responsabilidades e mais emaranhados do que se tinha anteriormente a entrar nessa linha. Por quê? Pelo fato de que a pessoa que assume o papel de eu curador, ela pode, e não estou dizendo, estou dizendo pode porque não é uma regra, né? Pode entrar num campo de arrogância e prepotência do ego inferior, de se tornar ou pensar ou achar que é o curador e o salvador do mundo. O curador ou a curadora, o salvador, a salvadora,
de todas as pessoas que estão próximas a ela. E aí é o grande perigo, porque ao invés de você se libertar, você se curar, você está entrando em campos aonde você está pegando muito mais emaranhado do que você tinha antes. O eu curador é compreender muito claro alguns pontos. Eu estou aqui para fazer o processo comigo mesmo, comigo mesma, até mesmo num sentido de ter um pouco, né, de ser um tanto quanto egóico, mas não num sentido desequilibrado, né, de assumir as responsabilidades e nada mais, nada menos que isso, certo? Perceber que existe esse campo de um tanto quanto egóico no sentido de olhar para si, né? A partir de agora eu me priorizo, eu dou prioridade para as minhas questões. Segundo ponto, num olhar de respeito, de muito respeito pelo caminho, pelas escolhas e pelo tempo e pelo processo do outro. E esse outro principalmente é das pessoas que estão próximas a nós. Porque quando nós entramos muito nesse campo de ser o curador de nós mesmos, nós tendemos a desrespeitar o processo e o tempo das outras pessoas, achando, né, no nosso achismo do ego inferior, que a gente sabe o que é melhor para outra pessoa, que ela deveria estar acessando o que a gente está acessando, que ela deveria estar se libertando e se curando também. Então nós perdemos um pouco o respeito, e não no sentido de ter consciência ou ser proposital. É porque a gente ama, a gente gosta das pessoas e quer vê-las bem. E nós acabamos entrando nesse campo de desrespeitar o processo e o tempo delas. De entender que elas têm as escolhas delas, né? Elas têm o tempo delas e elas fazem por si só o movimento e o processo. Então nós acabamos querendo forçar muitas vezes o que não precisa nem deve ser forçado. Forçar a barra, né? Forçar a barra. Terceiro, é olhar com compaixão e amorosidade por tudo que a gente viveu. E nós, melhor que ninguém, sabemos exatamente tudo isso que a gente viveu. De chegar até aqui e perceber que nós entramos nesse campo de ser curador pelo fato de que a gente não suportava mais, a nossa alma não suportava mais estar onde nós estávamos. E se a gente fez esse movimento de mudança, de liberdade, de libertação, por que cargas d'água nós vamos nos apegar de novo a isso, forçando os outros a estar onde a gente está? É perceber que ninguém melhor que nós sabemos o caminho que a gente percorreu e que as outras pessoas também sabem os seus caminhos. O quarto movimento é entender que tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa. Ah, meu Deus, Matias, mas como assim? Até mesmo as questões mais desequilibradas, dolorosas, né, que as outras pessoas fazem comigo, sim, até mesmo essas. Porque simplesmente eu estou permitindo que as outras pessoas me tratem dessa forma ou ajam comigo de determinadas formas, maneiras. Simplesmente porque
eu ainda não assumi total responsabilidade sobre a minha vida. Não assumi total responsabilidade sobre o meu amor próprio, sobre o que eu realmente sei que mereço e como mereço. E por esse simples fato, muitas vezes eu permito que as outras pessoas ajam comigo da forma que agem. O quinto ponto é humildade com a gente mesmo e humildade com as outras pessoas. Humildade de saber que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Que a gente está sempre sendo colocado em situações que podem nos testar enquanto curadores. Por quê? Porque o maior ponto de um curador é sustentar isso. Sustentar. Eu vejo muitas pessoas entrando nos processos de cura delas e fazem 1, 2 movimentos, eu estou curado. E agora eu posso seguir. Pelo contrário, quando você começou a abrir a porta, você já está se afastando dela. Você mal destrancou a porta, você mal pegou a chave na mão e você já acha que sabe o que tem do outro lado? Não. Então é ter humildade com você mesmo de compreender que muitas vezes o seu caminho, por mais longo que já foi percorrido, às vezes ele está só iniciando. Eu me pego às vezes pensando no meu processo de 10 anos já para cá, como curador de mim mesmo, quando eu decidi, quando eu assumi a sustentar essa energia, esse campo comigo mesmo, esse compromisso comigo mesmo. Eu me pego às vezes olhando para o meu caminho, para o meu processo e arrogantemente às vezes eu acho que resolvi já alguma coisa. E aí eu percebo que vem uma outra onda e me mostra que eu recém estou no início daquilo. E eu acho tão interessante essas facetas da nossa mente de nos trazer essa falsa percepção de estarmos livres, libertos. E quanto menos percebemos, quanto menos esperamos, acabamos entrando de novo num emaranhado que nós já havíamos saído. Hoje mesmo veio uma situação a me testar, para ver se eu realmente já havia saído desse campo. E eu, no primeiro momento, olhei e disse: caramba, salve Deus, olha só, de novo se apresentando a mesma coisa. Já tô curtido disso. Passado algumas horas, aquilo começou a me incomodar internamente. Eu disse: epa, peraí, o caminho que eu achei que eu já tivesse percorrido, acho que tá ainda pela metade. E a gente ter humildade com a gente mesmo de perceber isso enquanto curadores de nós mesmos. E que tá tudo bem. Nós não precisamos estar nesse momento ainda libertos e curados de tudo, como se fosse um grande carrasco, uma grande carrasca, com uma chibata, um chicote na mão, se dando nas costas a todo momento, se cobrando: por que você ainda não se libertou? Por que você ainda não se libertou? Simplesmente porque você está no processo, você está no caminho. E você não precisa fazer isso do dia para a noite. É ter humildade de saber que esse caminho é um percurso a ser percorrido com calma, com amorosidade, com acolhimento de si mesmo em primeiro lugar.
não deixar de fazer. Não deixar de fazer. Caminhar com os seus passos não tem nada a ver com procrastinar a autocura, empurrar com a barriga. Caminhar com os seus passos é entender que todo dia você está aberto às possibilidades de trilhar alguns métodos a mais nesse caminho sagrado de se autocurar. Sexto ponto é entender que ser curador, o eu curador, ele sabe, ele compreende que quando ele simplesmente faz um movimento com ele mesmo, ele está libertando tantos outros à sua volta, libertando todos aqueles que ele desrespeitosamente quer induzir ao processo que ele está fazendo. Seja o pai, seja a mãe, seja os filhos, seja irmãos, amigos, relacionamentos. Ele sabe que o simples fato de ele fazer o processo com ele mesmo ou com ela mesma é trilhar o caminho do curador para tantos outros que estão próximos. Simples assim. Nada muda. Eu mudo, tudo à minha volta muda. Ai, Matias, mas quando eu comecei a fazer o caminho de curador, de curadora de mim mesma, de mim mesmo, eu perdi tantas pessoas perto de mim. Será que essa mudança realmente foi positiva? Ora, se não foi positiva, pelo simples fato de que você mudou a sua percepção de vida, mudou a sua percepção de prioridades, passou a priorizar a si mesmo e não mais carregar aquele mundo todo nas costas. E aí então essas pessoas que se afastaram de você perceberam que você não carregava mais elas, não carregavam mais os problemas delas, não carregavam mais as suas questões, e elas simplesmente se afastam de você porque não é isso que elas querem de você. Elas querem alguém que assuma as responsabilidades delas para que elas mesmas não tenham de olhar para as próprias dores. E um curador é aquele que olha para as suas questões, olha para as suas dores, olha para as suas sombras e assume elas em primeiro lugar. E percebe claramente quando ele faz esse olhar que talvez 90% das sombras das quais ele está com medo, ele está assustado, ele está desconfortável, nem são sombras dele. São sombras dos outros. E aí o curador começa a devolver as bagagens que não mais lhe pertencem. Toma de volta que é seu, toma de volta que é seu, toma de volta que é seu. Que eu vou seguir a partir daqui somente com o que é meu. O que não for mais meu, eu devolvo. Ou eu me recuso a carregar. Me recuso a assumir. E por isso que o trabalho e o caminho de um curador, muitas vezes ele é um tanto quanto solitário. Porque ele começa a priorizar a si mesmo e começa a se resguardar de tudo aquilo que não faz mais bem para o seu espírito, mais bem para a sua alma, mais bem para os seus passos. Só que as outras pessoas muitas vezes não entendem, não compreendem
e nem querem compreender isso. E tá tudo bem. Eis o ponto que você precisa entender, grande curador ou grande curadora, é que está tudo bem. Essas pessoas estão num tempo delas, num caminho delas, e você não é obrigado a permanecer com elas pelo simples fato de satisfazer as suas necessidades, os seus egos, ou até mesmo para se sentir aceito ou aceita. Dentro de um grupo, de uma tribo, de uma família. O curador ou a curadora reconhece a todos e a todas exatamente como são, sem tirar nem pôr verdades, exatamente como são. Mas ele não reconhece isso para o externo. Em primeiro lugar, ele reconhece para o interno, para o coração desse curador. É aí que a grande metamorfose acontece. É aí que a grande magia acontece. É reconhecendo essas pessoas exatamente como são, dentro do coração. Simples assim. E que você não precisa provar nada a ninguém. Em sétimo ponto, um curador ou uma curadora compreende e sabe sabiamente que a verdade ela não precisa de defensor. A verdade simplesmente é e acontece. Um curador ou uma curadora sabe exatamente que ele não precisa, ou ela não precisa ficar provando nada a ninguém. Dos seus passos, dos seus caminhos. Que o não provar nada a ninguém já é o caminho de liberdade. É o caminho da soltura de muitas questões que veio carregando consigo. Da comparação, do medo do julgamento, do medo do apontamento. É assumir para você, para si mesmo, quanto curador ou curadora, a sua verdade, a verdade que lhe cabe, mas numa conduta ética, moral, espiritual. Sabedor ainda mais, profundo no caminho que trilhou até aqui. E de que em todos os momentos de desafios, nos momentos difíceis, esteve consigo mesmo, consigo mesma. A todo momento. Que ninguém sustentou tudo que você passou, senão você mesmo ou você mesmo. Às vezes a gente recebe uma ajuda, uma mão estendida, mas na realidade, no fundo da verdade, somente o nosso travesseiro é quem sabe tudo que se passa nessa mente e nesse coração. Porque é na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, é só com ele que você compartilha de verdade e honestamente tudo que está acontecendo e transitando aí dentro. O seu travesseiro é quem sabe. As noites em claro, as lágrimas derramadas, os pensamentos que pairam, que passam, todas as noites, quando se deita na cama.
É só ele e você. O silêncio que guarda tudo isso portanto, o caminho do curador ou o caminho da curadora é a cada dia compreender isso de forma mais clara, saber aceitar que esses passos são somente dele ou dela, de mais ninguém. E aí esse curador ou essa curadora começa a assumir a autorresponsabilidade. Fator esse que levou ele ou ela a acessar esse campo, de erguer a mão e dizer: eu digo chega, eu digo basta para tudo isso que aconteceu, para tudo isso que vem acontecendo comigo, na minha família, nos meus negócios, na minha profissão. Ser curador ou curadora é erguer a mão todos os dias e decretar, nem é dizer, é decretar: eu assumo um novo ciclo e eu libero o ciclo antigo. Todos os dias isso. Dia após dia, caminhada após caminhada. E na medida que ele ou ela trilha isso, o caminho vai ficando mais florido, você vai se sentindo mais leve, e essa leveza começa a acontecer como uma mágica fluidez em tudo que você toca, em tudo que chega até você. Até mesmo ser fluídico ou fluídica em simplesmente ser. Entendendo que esse curador ou curadora é inato nosso. É da nossa alma. É do nosso espírito livre, liberto. É nosso. Que a única pessoa que aprendeu esse espírito, essa alma livre, fomos nós mesmos. E então, quando passamos a acessar esse caminho, começamos a perceber aonde está essa chave que liberta a alma e que liberta o espírito de luz que brilha aí dentro. Faz sentido para você essa mensagem? Se fizer, acolhe no coração. Se não fizer, tá tudo bem. Em algum momento talvez fará. Ou não. Mas simplesmente não se cobre. Como você tem se sentido hoje no caminho de curador ou de curadora?
livre, ou esse caminho ainda é pesado para você, se sente preso ou presa. Como você tem se sentido nesse caminho? Compartilha comigo aqui. Conosco, né? Mais livre, mas ainda é um pouco pesado para mim. Isso é ser honesta com você mesmo. Maravilhoso, parabéns. Livre e leve, caminhando para deixar fluir mais. Depois de muito lutar. Sustentar essa força e essa energia, né? É perceber que sustentar essa força e essa energia é uma batalha, entre aspas, interna da gente com a gente mesmo. Me libertando aos poucos. Não é fácil, mas seguindo passo a passo. Está ficando cada vez mais leve à medida que vou deixando cada um com a sua bagagem. Muito bem. Vivendo o processo de despertar a cada dia mais lindo e leve. Um dos caminhos das percepções de ser curador é entender que nem todos os dias serão leves, bonitos, maravilhosos. É compreender que também nós temos os momentos aonde nós vamos necessitar mergulhar um pouquinho nos nossos próprios desequilíbrios, nas nossas próprias sombras. E que isso faz parte de nos mantermos no caminho de autocura. O curador de si é aquele que olha para a sombra, mas para a sua sombra. E que ele sabe que muitas vezes os dias vão ser gloriosos, luminosos, brilhantes, maravilhosos. Mas que ele também vai ter aqueles dias onde a noite vai chegar e que ele, de alguma forma, precisa se adaptar a essa noite. Olhar para ela, perceber que existe também beleza na noite, na escuridão, na sombra. Quando olhamos uma sombra, pega essa percepção. Quando nós estamos parados, refletindo na luz, quando nós estamos refletindo na luz, uma sombra, ela aparece, seja no chão, numa parede. E que formato tem essa sombra, se não o nosso formato? Aí já está uma grande percepção de que a sombra é parte nossa. É um reflexo da própria luz. Um reflexo da própria luz que nós emanamos.
Salve, Dani! Impressionante como quando entregamos tudo flui muito bem. Ano passado foi a prova disso. Muitas mudanças, porém tudo fluindo. Maravilhoso. Libertando das opiniões alheias, dançando e libertando. Salve Deus. Acredito que estou no início dessa nova etapa de liberdade. Nos últimos meses mais leve e em paz. Adoro me conhecer a cada dia mais profundamente. Doce, saiba que você não está sozinho. Se algum dia, você que está no início, e eu amei a tua sinceridade de dizer que está no início do processo, talvez, pode ser que você chegue num ponto aonde você pare e olhe assim, nossa, me sinto só nesse caminho. Você não está. E quando você se sentir assim, é porque realmente você está no caminho da curadora de si mesmo. Porque quando a gente começa a se sentir, às vezes, solitário, é porque a gente está se distanciando de todo o efeito manada, de todo o campo coletivo que está preso ainda no velho. É um sinal que de fato a gente está caminhando para o ciclo novo. Isso aí, acolher todas as nossas partes. E ser conhecedor de toda a integração que isso é e forma o nosso ser. Ser curador ou curadora é unificar tudo isso e não excluir nem um pedacinho sequer de nós mesmos. Salve Deus! Senti de vir fazer essa partilha com vocês aqui hoje. Seguindo esse fluxo, né, nosso de ser e despertar cada dia mais, cada minuto, cada segundo mais de nós mesmos. Fisicamente me sinto só, mas virtualmente e espiritualmente estamos rodeados, recheados de gente, né, que estão no mesmo caminho. Sinto-me muitas vezes solitário, mas estou amando. Quando a gente começa a amar a nossa solitude, não tem mais volta. É porque a gente está integrando nossa liberdade de ser, né? Não permitimos mais que outras pessoas chegam e desorganizem tudo isso que a gente levou tempo para organizar, reorganizar, limpar, reencontrar. Não permitimos mais isso tão facilmente. Ai, salve Deus, gente. Hoje eu vou deixar vocês por aqui. Eu vim trazer só uma partilha, uma mensagem do meu sentir, do meu coração para vocês, da minha alma para vocês. E até porque na quinta-feira, pessoal, quinta-feira à noite, a gente vai ter uma live muito especial essa semana.
muito importante, inclusive. Quero todos vocês presentes. A gente vai estar com... Eu vou fazer uma live, compartilhar uma live aqui no meu Instagram com a Neva. Nós vamos falar sobre espiritualidade e constelação sistêmica, constelação familiar. Então, preparem já. Se vocês têm perguntas, têm dúvidas, me mandem no privado, me mandem no privado, ou amanhã eu vou estar postando o banner no meu Instagram, com a hora, bem certinho, e vocês comentem lá nesse banner a pergunta que vocês querem que a gente traga esclarecimento e lucidez nesse campo da espiritualidade e da constelação familiar e sistêmica. Vai ser um grande tabu, uma grande quebra de tabu, pessoal. Uma grande quebra de tabu. Porque amanhã eu vou postar o banner lá amanhã, tá? A gente só tá definindo um ajuste na hora. Amanhã eu vou postar o banner no meu Instagram, vocês podem acompanhar lá. Porque pouco se fala, né? Pouco se vincula a espiritualidade com a constelação. Isso já é um tabu que eu percebo há muito tempo dentro da área da constelação. E a gente vai trazer algumas verdades à tona aí, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de quebrar tabu e falar sobre alguns temas aí, né? Que rompem a velha energia. E a gente vai trazer isso, tá? Tive essa felicidade de ter o aceite da Neva. Então, quinta-feira nós vamos estar fazendo essa live. Já programem aí, já avisem quem vocês tiver para avisar, para vir todo mundo aqui pro meu Instagram quinta-feira. Provavelmente vai ser às 20 horas, tá, pessoal? Provavelmente. Já tragam todo mundo aqui pro meu Instagram para participar dessa live aí. E já tragam suas perguntas, porque vai ser de sacudir a poeira e a velha energia essa live, viu? De uma cura muito profunda. Se preparem. Por isso que eu peguei leve com vocês aqui hoje. Trouxe só uma mensagem pra gente fazer esses ajustes, né, da semana na quinta-feira. Aproveitar esse movimento aí, tá? Quinta-feira, então, 20 horas, live com a Neva sobre constelação sistêmica e espiritualidade. Se prepare. Ai. Gente, vamos finalizando por hoje. Quem tá chegando agora pode assistir depois a mensagem aqui que vai ficar gravada no Instagram. Como de praxe, curtam, comentem, compartilhem a live de hoje para o Instagram reconhecer o algoritmo e trazer mais pessoas para perto da gente, né? Mais pessoas aí que possam estar participando desses nossos movimentos aqui todo início de semana, tá bom? Isso se vocês gostaram da nossa partilha de hoje, tá? Beijo no coração de vocês. Uma linda e maravilhosa semana, com muita energia de assumir para si a responsabilidade de ser curador ou curadora de si mesma. E que esse caminho que você escolheu, ele resplandeça a cada dia mais, iluminando como um farol os passos que você precisa dar. Tá bom? Beijo grande para vocês, linda semana, gente. Arro! E muita, muita gratidão pela partilha de hoje aqui com vocês. Gratidão por essa energia maravilhosa que vocês têm trazido aqui todas as terças-feiras. Beijão!